Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando a lição bíblica editada pela CPD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2026, cujo tema é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E o textual: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. E a verdade prática: o Filho de Deus cumpriu o seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia o Filho, obedece e o Espírito capacita. E a leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Nessa lição, que tem por título Filho e o Espírito, na tradição cristã, a relação entre o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, ocupa um lugar central na compreensão da fé. O Filho é reconhecido como a revelação plena de Deus ao mundo e aquele que encarna o amor divino e realiza a obra da salvação. O Espírito, por sua vez, é quem atualiza essa obra na vida dos fiéis, guiando, fortalecendo e inspirando a comunidade cristã. Enquanto o Filho manifesta o rosto humano de Deus, o Espírito torna presente e eficaz a essa revelação em cada tempo e lugar. Não se trata de duas missões separadas, mas de uma única ação divina, que se desdobra em complementariedade, e o Filho envia o Espírito e o Espírito conduz os crentes ao Filho, revelando o Pai. Essa dinâmica é o coração da vida cristã e da experiência da igreja. E a palavra-chave é dependência. E o primeiro tópico tem por título o Espírito e a concepção do Filho. E o primeiro subtópico, o anúncio do nascimento de Jesus. Aqui o Evangelho de Lucas aqui relata que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré para anunciar a Maria que ela seria mãe do Salvador. O anúncio destaca a ação do Espírito Santo que viria sobre ela e a promessa de que o filho seria chamado Filho do Altíssimo. No Evangelho de Mateus, José recebe em sonho a revelação que o filho concebido em Maria é obra do Espírito Santo. O anjo encoraja a não temer e confirma que o menino será chamado Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados. O Filho é dado ao mundo como um cumprimento das promessas, e o Espírito é quem realiza o mistério da encarnação. Assim, o início, vemos a cooperação entre as duas pessoas divinas na obra da salvação. Esse anúncio não é apenas uma notícia extraordinária, mas um convite à fé. Maria responde com seu sim e José com sua obediência. Ambos se tornam modelo de confiança na ação de Deus. E o segundo subtópico, aqui é o Espírito como agente da concepção. Aqui nós vemos que o mistério da encarnação de Jesus revela de forma única a ação do Espírito Santo. Ele é apresentado na Escritura como o agente direto da concepção, garantindo que o nascimento do Filho seja obra divina e não fruto da vontade humana. Nós vemos aqui que em Lucas 1,35, o anjo Gabriel anuncia que o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aqui o Espírito é quem realiza o milagre da concepção, tornando possível que o Verbo eterno se faça carne. Aqui nós vemos aqui, já em Mateus 1,20, vemos aqui José, quando se fala do José, o anjo aqui confirma em sonho que nela foi gerado do Espírito Santo. Então aqui José aqui é convidado a reconhecer
que a origem da vida em Maria não é natural, mas sobrenatural, o fruto da ação divina. Significado teológico, podemos dizer que o Espírito Santo é o mediador da encarnação. Ele prepara o corpo humano de Cristo no seio de Maria, garantindo que o Filho seja plenamente homem e plenamente Deus. Assim, Deus, desde o início, o Espírito coopera com o Filho na obra da salvação. Dimensão espiritual aqui, podemos destacar que esse ato mostra que a vida nova em Jesus Cristo só pode nascer pela ação do Espírito. O mesmo Espírito que gerou Jesus em Maria é aquele que gera a fé e a vida nova nos corações dos crentes. Já no terceiro subtópico aqui, a pureza e a santidade do Filho, aqui nós vemos que a pureza e a santidade de Jesus são elementos centrais para compreender a sua identidade e missão. Desde o início do Evangelho, destaca que ele é o Filho Santo de Deus, concebido pelo Espírito e livre de qualquer mancha de pecado. Origem santa. O anjo Gabriel afirma que o anjo santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A santidade de Jesus não é apenas moral, mas ontológica. Ele é santo por natureza, porque é o próprio Deus feito homem. A concepção pelo Espírito, daqui nós vemos que por ter gerado pelo Espírito Santo, Jesus nasce sem herança do pecado original, sendo puro desde o ventre de Maria. Vida sem pecado. A Escritura testemunha que ele foi tentado em tudo, mas permaneceu sem pecado. Sua natureza, ou seja, sua pureza não é apenas inicial, mas constante em toda a sua vida. Santidade e missão, essa pureza é essencial para a obra redentora. Somente um cordeiro sem mancha poderia oferecer-se em sacrifício perfeito, reconciliando a humanidade com Deus. Chamado aos fiéis, aqui a santidade do Filho não é apenas contemplada, mas também compartilhada, e também aqui nós vemos que pelo Espírito os cristãos são chamados a participar dessa santidade, vivendo como filho adotivo de Deus. Esse ponto mostra que, como santidade de Jesus é inseparável da ação do Espírito e da missão de salvar. Ele é um modelo e fonte de vida santa para todos que nele crêem. Já indo para o segundo tópico, o Filho e a sua revelação como Espírito. Com Espírito. Então, aqui no primeiro subtópico, nós vemos aqui o Filho é o Verbo feito carne. A afirmação de que o Filho é o Verbo feito carne aqui é uma das declarações mais profundas da fé cristã. Ela expressa o mistério da encarnação, o eterno Logos de Deus que estava no princípio e era Deus, conforme João 1, versículo 1. Entrou na história humana, assumindo a nossa natureza. O verbo eterno aqui, nós vemos que antes de todas as coisas, o Filho já existia, junto ao Pai. Ele é a palavra criadora, por meio do qual tudo foi feito. A encarnação não é apenas uma aparência, mas uma realidade. O Filho assume plenamente a condição humana, e com o corpo, alma e sentimentos, sem deixar de ser Deus. A habitação entre nós. Ele habitou entre nós. O texto bíblico diz que ele armou sua tenda entre os homens, indicando sua proximidade, convivência e participação na vida humana. A revelação da glória, aqui nós vemos que Jesus é a glória de Deus. Ele se torna visível. Ele manifesta a graça e a verdade, revelando o Pai de maneira única e definitiva. Significado teológico aqui. O Verbo feito carne une a divindade e a humanidade em uma só pessoa. E essa união é fundamento da salvação, pois somente sendo Deus e o homem ao mesmo tempo, Cristo pode reconciliar o mundo com o Pai. E aqui nós vemos aqui, e esse ponto aqui interessante a gente frisar, esse ponto é o coração da cristologia. Jesus não é apenas um mestre
ou profeta, mas o próprio Deus que se fez homem para salvar. E o segundo subtópico, o Espírito capacita o Filho. Aqui nós vemos a missão de Jesus, se realiza apenas pela sua... Ele não se realiza aqui apenas pela sua encarnação, mas também pela ação contínua do Espírito Santo que capacita para cumprir plenamente a vontade do Pai. O batismo no Jordão, por exemplo, ao ser batizado, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, e a voz do Pai confirma a sua identidade. Tu és o meu filho amado. Esse momento marca o início público de sua missão. Logo após o batismo, Jesus é cheio do Espírito Santo e é levado ao deserto para enfrentar a tentação. Lucas 4, versículo 1. O Espírito fortalece para resistir e permanecer fiel. Na sinagoga de Nazaré, Jesus proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Lucas 4, 18. Aqui ele declara que a sua obra é realizada em toda a dependência do Espírito. Então aqui os sinais aqui de prodígio de Jesus são realizados pelo poder do Espírito, confirmando que a sua missão não é apenas humana, mas divina. Significado aqui teológico aqui, podemos destacar: o Filho, embora seja Deus, assume a condição humana e submete à ação do Espírito. Isso revela a perfeita comunhão entre as pessoas divinas e mostra que a salvação é obra conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse ponto evidencia que o Espírito Santo não apenas concebe o Filho, mas também o capacita para viver, cumprir a sua missão redentora. Terceiro subtópico: o Filho e o poder do Espírito. Aqui a vida e a missão de Jesus revelam de forma clara a presença e o poder do Espírito Santo. O Filho, embora seja Deus, assume a condição humana e se deixa conduzir pelo Espírito, mostrando que a sua obra é realizada em perfeita comunhão com Ele. E aqui nós vemos o batismo no Jordão, que é a confirmação aqui: o Espírito desce sobre Jesus em forma de pomba, e o Pai declara sua filiação. Esse momento inaugura a sua missão pública, marcada pelo poder do Espírito, conduzido e fortalecido aqui, em Lucas 4:1, aqui nessa mesma passagem bíblica, cheio do Espírito Santo. Então aqui Jesus é levado ao deserto, conforme já foi falado, para enfrentar a tentação. Então aqui o Espírito lhe dá força e autoridade para vencer o mal. Jesus proclama as boas novas. E aqui nós vemos, aqui, conforme já foi falado, ele proclama, aqui diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas. Então aqui nós vemos esse destaque. E aqui volta também que é a autoridade divina. O poder do Espírito de Jesus não é apenas para um ato extraordinário, mas para revelar o reino de Deus em palavras e obras. Ele cura, liberta, ensina com autoridade que vem do alto. Significado teológico aqui, podemos ver: o Filho e o Espírito atuam junto. E o Espírito capacita o Filho em sua humanidade. E o Filho manifesta o poder do Espírito em sua missão. Vamos para o terceiro tópico: a Trindade e a missão redentora. O subtópico aqui, esse primeiro subtópico: o Pai envia o Filho e o Espírito. O Pai envia o Filho e o Espírito. Aqui nós vemos na obra da salvação que o Pai é apresentado como a fonte e origem de toda a missão. Ele envia tanto o Filho quanto o Espírito Santo, revelando a sua iniciativa amorosa em favor da humanidade. Então, quanto ao envio, aqui em João 3,16 e versículo 17, Deus, que diz que Deus amou o mundo e entregou o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui o Pai envia o Filho para realizar a obra da realização e tornando visível o amor divino. O envio do Espírito Santo, o Consolador, para ensinar e recordar e testemunhar.
o Espírito prolonga a missão do Filho na vida da igreja. E aqui a unidade da missão, embora distinto, o envio do Filho e do Espírito não são missões separadas. Ambos atuam em perfeita comunhão, revelando o Pai e conduzindo a humanidade à salvação. O segundo subtópico, o Espírito revela e exalta o Filho. Aqui nós vemos que na salvação, o Pai aqui é apresentado como a fonte e a origem de toda a missão. Ele envia tanto o Filho quanto o Espírito Santo, revelando sua iniciativa amorosa em favor da humanidade. Então, aqui o envio do Filho, conforme está em João 3, 16 e 17, que diz que Deus amou o mundo e que entregou o seu Filho único para que todo que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, o envio do Espírito Santo, já foi falado aqui, Jesus promete que o Pai enviará o Espírito Santo e o Consolador para ensinar, recordar, testemunhar. O Espírito aqui, no caso aqui, é a forma da cumprimento da promessa. Então, o significado teológico aqui, o Pai, no princípio, no caso aqui na origem da Trindade, então o envio do Filho e do Espírito mostra que a salvação é obra conjunta, mas sempre iniciada pelo amor do Pai. A dimensão espiritual aqui, para os cristãos, é reconhecer que o Pai envia o Filho e o Espírito acolhe e a iniciativa divina. Então aqui nós vemos que não é o homem que busca primeiro, mas Deus que vem ao encontro do homem. E esse ponto aqui evidencia que a missão do Filho e do Espírito nasce do coração do Pai, que age por amor, e aqui ele quem dá o primeiro passo. E nós somos convidados a responder com fé e gratidão. Aqui do terceiro subtópico que fala da fé e a submissão do crente. Aqui a resposta adequada ao envio do Filho e do Espírito é a fé e a submissão do crente. A salvação é dom gratuito de Deus, mas exige acolhimento, humildade e obediência por parte de quem crê. No caso aqui, fé como confiança, conforme tem Hebreus 11:1, que diz que a fé é definida como a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. O crente confia na obra do Filho, na ação do Espírito Santo, mesmo sem ver com os olhos humanos. E a submissão aqui como obediência, aqui vemos que Paulo lembra que quem se entrega em obediência torna-se servo daquele que obedece. A submissão ao Filho e ao Espírito é o reconhecimento de que Deus é o Senhor da vida. Exemplo de Maria, aqui nós vemos, Maria responde ao anúncio com fé e submissão. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela se torna modelo de entrega total e à vontade divina. E aqui a dimensão espiritual podemos ver a fé, aqui a fé abre o coração para receber a graça e a submissão. E não se trata de servidão forçada, mas liberdade encontrada na obediência amorosa. Significado teológico aqui podemos tirar aqui a fé e a submissão. São inseparáveis, no caso, crer no Filho implica obedecer a sua palavra. Acolher o Espírito implica deixar-se guiar por ele. Então aqui nesse ponto, mostra que a resposta humana ao envio do Filho e do Espírito é viver em confiança e entrega. O crente não apenas recebe a salvação, mas se coloca sob a direção divina, permitindo que sua vida seja transformada. Chegamos aqui para concluir a lição, aqui nós vemos que ao longo dessa reflexão, vimos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em perfeita comunhão na história da salvação. Então aqui o Verbo, que é a fonte de toda a iniciativa, e envia o Filho e o Espírito. E o Filho, como Verbo feito carne, realiza a obra redentora. E o Espírito, como poder vivificador, capacita, conduz e santifica. Então o Filho é concebido pelo Espírito, vive em pureza e santidade e manifesta o reino com autoridade divina. Chegamos no final.
é muito boa essa lição, eu creio que é muito proveitosa, que possamos estar repetindo a nossa vida, tendo a comunhão com Deus de uma forma mais concreta, de uma forma mais de grande realização, porque tudo isso que nós somos, a igreja hoje é fruto de toda essa ação, é o cumprimento da promessa de Deus, e que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que nada podemos alcançar de Deus se a gente não for direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos, fica todo na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Até a próxima, assim, se Deus o permitir. A paz do Senhor a todos.